Hello, meus caras e minhas caras, como vocês estão? Apareci depois de mais alguns surtos. Eu acho que eu vou mudar o nome do meu canal. Tirando o meu nome, eu vou colocar Vídeos Após Surtos. Que agora estou calminha. Parece até que eu tô medicada, mas não a medicação, tá? Por incrível que pareça, eu não estou medicada. Mas aconteceu muita coisa esses dias e eu fiquei pensando muito em conversar um pouco com vocês. Eu gosto bastante de conversar sobre coisas aleatórias que não fazem sentido. Só que no momento eu não estou muito de contato físico, assim, com pessoas. Eu tô falando bastante em relação a isso com meus amigos, eles têm essa noção. E eu pensei, por que não a gente conversar um pouco sobre a desgramada da Olivia Rodrigo, que ela fez o favor de lançar um álbum dela em Dia dos Namorados aqui no Brasil. Pra ela não conta tanto, né? Porque lá é os Valentine's Day, é um dia totalmente aleatório. Mas lançou o álbum dela no Dia dos Namorados. E eu não estava muito bem na Semana dos Namorados. Na verdade, se a gente parar pra pensar bem, eu não estou bem desde o início do ano, né? E aí. A Olivia, ela tem uma idade muito parecida com a minha, porque ela tem a mesma idade do que eu. Eu só não sei confirmar se ela é de 2003 também, mas eu tenho quase certeza que ela também é de 2003. E eu acabei baixando no TikTok e eu tinha ouvido The Curl, que é aquela música. Vamos chamar de Akura? Vamos abrasileirar um pouco? Uma única vez. Mas tipo, passou sim, tranquilo pra mim. Eu vi o clipe que ela lançou antes do álbum em si. Passou tranquilo, passou liso, assim, porque eu demoro um pouco pra entrar no mundo das músicas, né? Eu costumo demorar um pouco mais pra me familiarizar com as músicas, ainda mais quando é música nova. Porém, eu não estava numa semana muito boa e eu acho que essa música me pegou muito em uma semana que eu não estava bem. E nós vamos fazer toda uma analogia aqui, conversar um pouco sobre essa música, porque parece que a diva sempre está vivendo a mesma coisa que eu e mais 1 milhão de jovens adultas e adolescentes também. Porque eu lembro que quando eu fui no show dela no Lollapalooza no ano passado, tinha muito adolescente lá. Eu fiquei muito feliz. Tem pessoas que não gostam muito do artista ser muito famoso entre adolescentes, só que, gente, nós também já fomos adolescentes. E querendo ou não, a música me salvou diversas vezes de coisas assim que nem dá pra descrever o quanto a música ajuda quando a gente tá adolescente. Porque é um momento da nossa vida que a gente tá meio tipo, tá, o que eu sou? Eu não sou mais uma criança, eu não sou um adulto, as coisas estão mudando, tanto de responsabilidades quanto. Mas você não é adulto ainda para ter a responsabilidade de um adulto, mas você já é jogado no mundo amoroso e, tipo, sabe, junto com os hormônios que você não sabe o que está acontecendo. Eu adoro adolescência. Nunca mais quero passar. Se você pudesse, fosse assim, olha, você tem a oportunidade de voltar para um período da sua vida. Eu ia passar reto da adolescência, dos meus 13 anos até os meus 19. Dos 13 a 19 eu acho que eu passo. Eu acho que eu não quero viver tudo aquilo de novo, gente, porque eu fico lembrando umas coisas assim que eu fico, gente. É claro que a gente vai mudando, né? Que a nossa cabeça vai amadurecendo. Mas quando eu paro pra pensar as coisas que acontecem quando a gente é adolescente, fico, meu pai amado. E olha que eu fui muito protegida, porque o meu início de adolescência era muito feia, porque eu tava naquela fase do coisinha esquisita, que ninguém sabe o que é. E eu sempre fui alta e era muito magra, então passei reto de ser, sabe, ser bonita. Então eu agradeço um pouco isso. E também pelo simples fato de eu ter virado K-Popper bem no início da minha adolescência, acho que eu tinha 13 anos. Então a minha preocupação era o BTS.
e o GOT7 e todos os grupos de K-pop que existiam na face da Terra, porque eu tinha muito tempo livre, logo todos os grupos eu era muito fã, né? Isso é um bom ponto de como eu não dei uma surtada. Mas vamos entrar no assunto, né, de a cura. Quando eu tô muito coisada, assim, eu fico pensando sobre muitas coisas que não tem pé e cabeça. Talvez, como uma terapia minha, eu deveria escrever as coisas que eu penso, só que eu tenho muita preguiça de escrever. E é uma coisa que eu tenho que melhorar muito, mas eu sou muito boa falando. Então, não sei falar bem, não sei, mas a forma como eu comunico melhor é falando. Eu olhei a música assim e a minha pergunta, que eu queria muito que vocês respondessem nos comentários, porque eu quero muito entender como é o processo de cada pessoa de entender que ninguém vai ser a sua cura e quando você percebeu isso, porque eu percebi que ninguém ia ser minha cura ainda quando eu era adolescente e eu nunca sonhei em Príncipe Encantado que ia vir me buscar e todos os meus problemas iam ser solucionados depois que meu príncipe encantado aparecesse. Porque eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre sonhei demais. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar, eu brinquei muito de boneca. Eu sempre quis ser mãe, é uma coisa que eu, desde que eu me entendo por gente, eu sei que um dia eu vou ser mãe. Não sei se vou ser mãe tendo filho da minha barriga, se eu vou adotar, mas eu vou ser mãe um dia, isso é uma coisa que eu tenho certeza. E eu sempre tive isso certo em mim. Só que eu nunca tive o sonho do casamento, por exemplo. E quando você tá começando a sua adolescência, parece que a única coisa que te dão para você se entreter é gostar de alguém. Então, o assunto que você começa a conversar com seus amigos e as suas amigas é sobre gostar de tal pessoa, de ter beijado tal pessoa, ter feito tal coisa. E eu não sei em que momento a gente vai esquecendo aquela criança, sabe? Porque eu acho que a gente vai virando alguém aos poucos. Porém, eu tenho certeza que uns 50% veio daquela criança. E quando a gente se torna adolescente, parece que a sua criança ela é esquecida porque você não quer ser mais criança, agora você quer ser adulto e nada é legal demais porque você é diferente, você é legal, suas coisas são legais. E se eu gosto de uma coisa, a minha coisa é super legal, só que se você gosta de tua coisa, a sua coisa não é tão legal quanto a minha coisa. E olhando para minhas amizades e tudo mais, eu sempre fui muito esquisita. Eu admito que eu sempre fui muito esquisita. Eu era uma criança esquisita, eu fui uma adolescente esquisita, e todas as pessoas que tentaram gostar de mim, eu achei muito corajoso na época da adolescência, pra ser bem sincera. Porque eu sempre gostei demais de gostar das coisas que eu gostava, de fazer as coisas que eu fazia, e de sonhar com as coisas que eu queria sonhar, o que eu queria fazer, sabe? Eu vivia pra deixar a pessoa que eu gostava feliz. Então, eu consigo me lembrar das coisas que eu gostava. Eu consigo sentir o sentimento que eu sentia quando eu lembrava das coisas que eu gostava. Dá pra entender um pouquinho? Então, eu sempre fui uma pessoa muito solitária, mas não solitária do jeito ruim. Eu sempre tive muitos amigos, só que a minha maneira de me curar sempre foi estando sozinha. Eu nunca fui muito boa em lidar com as minhas emoções quando tem pessoas ao meu redor. E eu tô tendo que aprender a lidar com pessoas e explicar para as pessoas o que está acontecendo. Não é uma forma que eu tô meio acostumada, mas os meus amigos mais próximos e até mesmo o namorado, que acabou aparecendo nesse meio tempo, eles estão tendo que me tirar dessa zona de eu preciso falar o que está acontecendo comigo às vezes, é necessário. Porque eu sempre fui a pessoa da piadoca, sabe? De rir, tipo, meu gato morreu. Na pior fase da minha vida. E eu nunca não falei sobre esse assunto sem não ser com piada, sabe? Porque é uma forma como eu, desde sempre, eu me apresento, assim, com piada. E aí, quando você para analisar um pouco da sua infância, você pensa e fala, nossa, aquela criança, ela era tão única, sabe? Quando eu penso muito nisso, eu não consigo parar de pensar no Carla Kurtz.
Ele fala que todo mundo nasce único, mas morre como fotocópia, algo desse tipo. E eu fico pensando, cara, em que momento eu virei uma fotocópia? Porque agora eu sou uma adulta, de 22 anos, estou passando problemas adultos, tipo um nome sujo, ou a falta de emprego, ou o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu deveria estar indo para o lado mais seguro? Porque parece que o lado que não é tão seguro é tão mais difícil. E será que eu me torno aquela pessoa que só aceita e vai indo? Ou, cara, essa é a única vida que eu tenho, por que eu estou aceitando isso? E eu vivo nesse surto desde o início do ano. E eu vou fazer 23 anos esse ano, e eu acho que isso tem um pouco a ver, porque eu sempre tive uma imagem muito grandiosa dos meus 23, dos meus 30 anos, de, sabe, viver essas idades. Então, talvez seja mais por conta disso que eu esteja ficando maluca, talvez. E nesse tempo que eu fico sozinha, eu consigo pensar muito sobre o que eu gosto, o que eu sou e por quê, sabe? Por que de tudo? Porque eu gosto, sei lá, de moda, porque eu gosto de vídeo. E aí me retorna aos vídeos que eu gravava de quando eu era criança, brincando com as minhas bonecas. E eu fico, cara, por que eu gosto tanto disso? E aí você para pensar nisso, e aí você fica. Eu tenho uma doença crônica. Bom, frisar isso. E ela tende a deixar as pessoas mais depressivas. Eu deveria estar tomando medicamento para melhorar, porque eu tive um surto no começo do ano, porque eu saí do meu trabalho, eu estava há 3 anos e não era uma coisa que eu queria, só que a segurança me fez ficar lá por muito tempo. E eu tive que sair porque eu surtei. Sim, né? Temos esse ponto. Porém, parece que cada vez que eu estou me aproximando mais do que eu quero fazer, do que eu devo fazer, como se fosse o meu caminho, sabe? Alguma coisa me impede, eu não sei dizer o que é. Às vezes sou eu mesma, e às vezes não sou eu, às vezes são as crenças limitantes de algumas pessoas, porque, querendo ou não, nós vivemos em sociedade, muitas das vezes alguma coisa que a pessoa faz pra você te afeta muito. E quando eu ouvi essa música de novo, parei e ouvi, eu entendi exatamente o que a Olivia passou ali. E aí eu comecei a ouvir as músicas delas e eu realmente entendi. Em algum momento a gente acaba se perdendo. Principalmente, eu acho que a maneira como o homem se perde frente da maneira como a mulher se perde. Mas em algum momento a gente se perde da gente e nossa vida se torna sobre alguém. E quando você vai ficando mais velha, as coisas vão mudando mais. Então, tem pessoas que perguntam sobre casamento, e que eu acho um pouco absurdo, sabe? E parece que você só faz alguma coisa grandiosa se está no relacionamento. E isso acaba pegando muito na gente, porque a coisa mais grandiosa da nossa vida é o casamento, ou ter um filho, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. E isso nunca foi um sonho meu, um casamento, por exemplo. Hoje em dia eu até sonho com esse casamento, mas não por conta do casamento e por conta da pessoa que eu encontrei, dá pra entender? E eu sempre soube que ele não seria minha cura. Ele estaria ali, só que eu sei que ele nunca vai ser minha cura, porque eu nunca procurei uma cura em outra pessoa no sentido amoroso. Eu já procurei uma cura em amizade, mas em sentido amoroso eu nunca procurei. Porque eu sabia que a única pessoa que podia me curar, e que me cura, e que também me machuca, sou eu mesma. Então, foi no Dia dos Namorados, eu tava indo ver a peça da Clarice, que me pega muito. A Clarice Spector, parece que às vezes ela, o que ela fala, o que ela escreve é como se ela tivesse entrado no subconsciente, ela tivesse acesso a algumas coisas que nem eu descobri como acessar ainda. Enquanto eu via a peça, eu ficava pensando em se eu sou a minha única cura, por que eu não consigo me curar? E aí a gente começa todo um processo que é mais complicado do que parece, porque se não fosse tão complicado, as pessoas conseguiriam se curar em segundos. E eu comecei a ir
mais pro passado, sabe? De quem eu era há 5, há 10, há 15 e há 20 anos. E o que fez eu me tornar a pessoa que eu sou. E isso tá me fazendo muito bem. Ao mesmo tempo, está me deixando meio maluca, sabe? Então, eu não sei quem vai estar vendo esse vídeo, eu não sei se você está passando por um processo difícil e às vezes a gente tem que ser um pouco cara de pau, mas tipo um cara de pau um nível a mais, justamente porque você é a única cura. Você pode ter ótimos amigos, pode ter uma família maravilhosa, você pode ter um ótimo relacionamento, mas não coloque todos os seus sonhos. A gente tem que aprender um pouco a separar o que, que é o nosso sonho, o que, que a gente quer pra vida, o que, que eu quero como pessoa, o que, que eu quero como profissional, o que eu quero como aquela criança que eu fui há 13 anos atrás, e o que eu quero porque estão me falando o que eu quero, ou que traz aquele remédio momentâneo, né? Que é você me faz bem, só que eu sei que você não é minha cura e só eu consigo ter essa minha cura. Todo o apoio é muito bom, mas ninguém vai conseguir te curar se você não quiser curar. Isso pega muito por vários sentidos, porque a nossa cura é nossa e pessoas podem ajudar e como por exemplo psicólogo também, que é muito importante, mas é muito importante você se ligar um pouco pro seu lado espiritual. Eu não sei o que você acredita e eu não vou falar sobre o que você deve acreditar. Mas vá atrás do espiritual, porque eu acho que um dos momentos que a gente mais se sente bem com a gente é quando a gente tá fazendo uma coisa só nossa. E eu acho que quando você tá no seu momento espiritual, não importa como você tem acesso a isso, a meditação, se você vai para uma igreja, se vai para o culto, se vai para o terreiro, mano, não importa. Eu realmente não me importo com isso. Se você é uma bruxa, se é um bandista, não me importo. Só vá. E se conecte com o mais profundo que você conseguir de você mesma. E se inspire. Se inspire em tudo que você ama, desde a sua comida favorita ao seu artista favorita, a música, a literatura, ao filme. Gente, viva! Eu tenho certeza que todos vocês têm algo que amam muito e que talvez, se estiver passando por um momento muito difícil, não lembre ou ficou anos preso em algo que acabou afastando totalmente você de quem você era. Dá uns passinhos para trás e vê o que você gosta, vê o que você ama e vá trazer sua cura. Mas, infelizmente, o seu namorado não vai te ajudar nessa cura. Sua melhor amiga não vai te ajudar nessa cura. Você é a única pessoa que pode salvar. É bem pesado, é. E talvez, eu não sei se é um trabalho, eu não sei se você realmente se perdeu de você, esqueceu do que você gosta, se está passando por problemas financeiros, por perdas, por luto, mas você vai morrer um dia. Eu sou meio creepy, eu avisei que eu sou meio creepy. Ninguém pode falar que eu não avisei que eu sou meio creepy. Se você vai morrer algum dia, não é melhor que você morra sabendo que, na medida do possível, você fez o que você queria fazer? Claro, sem afetar ninguém, pelo amor de Deus. Mas faça o que você gosta e vá atrás do que você gosta. Eu não me importo se você tem 13 anos, se você tem 70 anos, se você quer fazer uma faculdade de culinária, se você quer abrir seu próprio negócio, se você quer ter um filho. Cara, todos os sonhos são válidos, desde que seja seu, porque só você vai viver. E, por favor, gente, vamos sair um pouco das redes sociais, porque às vezes eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção do que é o dinheiro, do que é a realidade e de como as coisas funcionam. Vamos parar um pouco de criar algo na nossa cabeça e falar, não, que eu quero isso, que eu quero aquilo, que eu quero aquela roupa, eu quero aquela barriga, eu quero aquele relacionamento, eu quero aquilo. E foca um pouco em você, porque nada daquilo é seu.
Nada daquilo é seu. Se você for atrás de uma coisa que não é sua, você vai passar a sua vida inteira indo atrás de algo que não é seu, que é de outra pessoa. E que talvez aquela outra pessoa nem esteja feliz. Porque ela tá indo atrás daquilo que falaram que ela para ir. Que falaram que era pra ela ir. Vocês entenderam? Então, talvez esse vídeo não tenha pé nem cabeça. Talvez não faça sentido nenhum. Mas escutem The Cure da The Cure. O inglês tá ótimo, né? Da Olivia. E pense um pouco sobre se vocês estão colocando suas expectativas de cura em outra pessoa, sendo que você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa pra sua vida. E vamos viver um pouco, tá, gente? Não existe. O mundo não vai acabar por conta de um emprego, o mundo não vai acabar por conta de um relacionamento, o mundo não vai acabar por várias coisas. E quando morre alguém que a gente gosta, por exemplo, a vida das pessoas continuam, porque é assim que funciona o mundo. Então, a morte é nosso último momento. Então, não vale a pena você se prender, sendo que nós não sabemos o que tem depois aqui. E se é pra viver a sua vida, vamos viver da melhor maneira, não é mesmo?